Gente, boa noite. Eu sou o professor Everton Rogeri. Acabou de fazer uma breve revisão sobre transmissão. A gente fez o exercício para fortalecer, tá, o conteúdo, e agora a gente vai introduzir um assunto novo, que é a introdução ao comando numérico computadorizado. Tá? Então, gostaria que vocês tivessem uma atenção redobrada nisso, porque é algo que geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque é algo totalmente novo para a gente na mecânica. Então, vamos lá. Então, vocês viram comigo, nessa disciplina, que as máquinas elas podem ser convencionais, semiautomáticas e totalmente automáticas. Toda máquina totalmente automática, ela dispensa o uso do operador para executar a sua função. Porém, ela exige que alguém capacitado tecnicamente faça a programação para que ela entenda o que você quer que ela faça e execute sem que o operador realize a função dele. Qual é a grande vantagem de uma máquina que tem a tecnologia CNC? Ela vai, muito provavelmente, proporcionar uma precisão maior na fabricação daquela tua peça. Então, essa é a grande vantagem desse tipo de máquina. Então, o próprio termo CNC, ele vai se referir ao controle de atividade de uma determinada máquina operatriz por meio da programação realizada no software. Então, como é que funciona? Se vocês lembram da nossa máquina lá, nosso laboratório de mecânica, a gente tem tipo um painel que vai ser uma IHM, como está sendo mostrado aqui, onde todos os comandos eles são direcionados aqui para que a máquina entenda o que você quer fazer. Então, esse é o princípio básico de uma máquina CNC. A realização do comando numérico computadorizado, ela vem através de uma linha, que eu posso dizer até que é uma linha atemporal, que mistura muito os conceitos de CA, que é Computer Aided. O que vai ser o Computer Aided? O Computer Aided vai ser softwares que você vai utilizar, que vão direcionar, através do computador, é claro, que vão direcionar alguma função. Então, tu vai ter o CAD, para design, tu vai ter o CAI, que é para engenharia e simulação, e tu vai ter o CAM, que é para manufatura. Então, o CAD, que na verdade, o Computer Aided Design, ele vai se referir ao desenho, tá? Um design assistido por computador, onde você vai utilizar técnicas de manufatura, as técnicas de manufatura com produtos, sendo elementos mecânicos, sendo projetos, etc., com as linhas em 2D e 3 dimensões. Então, vocês já ouviram muito falar do SolidWorks, do AutoCAD, do Inventor, do Fusion 360. Então, são todos softwares CAD que vão ser utilizados para você projetar e fazer o design de um produto, digamos assim. Então, todo software que é utilizado para isso, você vai chamar de CAD. Eu posso ter ainda também, e isso já é algo que já é um pouco mais a minha expertise, a minha área, é o que eu chamo de CAE, que é o Computer Aided Engineer. Ele vai se referir a usos de softwares onde você vai fazer a análise de elementos da engenharia por métodos que permitam a simulação e otimização daquele produto, daquela peça, daquele elemento mecânico. Os softwares mais utilizados para fazer essas simulações é o ANSYS, o Abacus e o MATLAB, tá? São softwares que a gente está utilizando. O SolidWorks, se eu não me engano, ele tem algumas limitações para você fazer simulações. Ele simula todo um projeto, mas ele não consegue simular efeitos de variáveis, que surgem nas condições de contorno. Por exemplo, um aumento de temperatura, cargas que aquela peça não está acostumada a sofrer, movimentos vibratórios. Então, ele tem algumas limitações. Então, se você for trabalhar com essa questão de simulação, nesses projetos que vocês vão fabricar, na carreira de vocês como engenheiro mecânico, eu recomendo que vocês estudem o ANSYS, o Abacus e o MATLAB. E nós, professores da engenharia da Nassau, a gente tem uma expertise muito grande nessa parte de CAE. Tá? Então, vocês podem estar especializando nessa área. E, por fim, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês, que a gente tem o CAM, que é já orientado à manufatura assistida por computador, onde você vai utilizar softwares que vão controlar e vão simular todo o mecanismo de fabricação dessas ferramentas, ou até mesmo, por exemplo, uma impressora 3D, que é o mesmo princípio, onde você, através de códigos, que geralmente são feitos no sistema ISO, vocês vão converter esse modelo CAD, modelo CAE,
para poder com que a máquina interprete para a língua que ela entende e execute sua função. Vou repetir. Vamos supor que você queira fabricar uma peça. As etapas de projeto começam no design. Então, você vai pegar o software CAD para fazer o design da peça que você quer fabricar por manufatura. Depois, você vai jogar esse designer para um software CAE, de engenharia, onde você vai simular as condições de operação ou as condições que você deseja analisar daquela peça, daquele elemento mecânico. Por último, você vai jogar num último software, que é o software de manufatura, onde ele vai converter essas informações do CAD que você fez para a linguagem que ela vai entender, que a máquina vai entender para executar o que você quer. Isso é a manufatura assistida por computador. Alguma dúvida sobre isso? Vou interpretar como ninguém tem dúvida, tá? Não, sou tranquilo. Tá, muito bem. Só para vocês terem uma ideia, como é que as ferramentas de CAM são ferramentas poderosíssimas. Por exemplo, vocês já viram que a gente tem uma impressora 3D, vocês já viram mais ou menos como ela funciona, né? O que ela faz, na verdade, o software que a gente utiliza ali para criar as camadas da impressora 3D? É um software CAM, onde ela vai converter todo o que tu fez no CAD para uma linguagem que ela entenda através do sistema ISO e a impressora execute o que você quer. Tá? Então, é basicamente assim que funciona. E essa linguagem ISO é algo que você vai aprender comigo nessa disciplina. Ok? Então, vamos lá. Quais são os benefícios que eu tenho de utilização de software de manufatura? Ou até mesmo a tecnologia CNC. Primeiro, você vai ter aumento da precisão de peças manufaturadas. Então, imagine que tu trabalha numa empresa onde o lote que você fabrica de peças é imenso. Então, a precisão geométrica que cada peça vai ter, ela vai ser muito maior numa máquina CNC. Isso sem sombra de dúvidas. Outro ponto interessante é o aumento da flexibilidade na produção de peças com uma boa repetibilidade. Geralmente, uma máquina CNC, ela é muito mais flexível que uma máquina convencional. E isso implica com que você consiga executar muito mais operações que, às vezes, o nosso operador e a nossa máquina convencional fica limitada. Então, isso é algo sensacional. A melhoria da produtividade, a melhoria da versatilidade da fabricação de produtos e a possibilidade de se alterar o programa introduzido. Isso implica que você pode fabricar diversas peças só mexendo no programa. Então, é algo que, se você tem muito interesse em trabalhar no futuro, eu acredito que essa seja uma área em potencial para a engenharia mecânica, você deve estar se aprofundando mais nessa parte de CNC. Vamos lá. Quais são os componentes de uma máquina comandada numericamente? Então, falando de componentes, a gente pode dizer que toda máquina ela vai ter um programa de instruções, programado geralmente pelo operador na IHM da máquina, ou seja, na interface homem-máquina. Ela vai ter uma unidade de controle, onde essa unidade de controle IVCU ela vai interpretar e já transformar, ok, para a linguagem que a máquina vai entender, e um equipamento que vai ser controlado pela minha unidade de controle, que vai ser uma espécie de computadorzinho, como se fosse o cérebro da máquina. É assim que ela funciona. Da mesma forma que eu estou me comunicando com vocês, utilizando o português para vocês entenderem o que eu estou falando, as máquinas têm uma linguagem própria para entender. Geralmente, essa linguagem ela é uma linguagem baseada em sinais elétricos. Só que a própria MCU, com as conversões que ela faz, consegue interpretar em forma de código, que é o código ISO. Tranquilo? Vamos lá. Aqui é somente uma tomada de uma máquina geral, onde eu vou ter o display, eu vou ter um teclado alfanumérico, eu vou ter as teclas de função, ela vai ter um botão de emergência, volante para você mexer em algum parâmetro da tua máquina. Então, isso é algo que mais na prática, acho que vocês já vão aprender comigo quando a gente voltar das aulas, tá? Então, cada máquina, é claro, vai ter funções e botões diferentes. Pois bem, a linguagem que te utiliza nas máquinas com o comando CNC é a linguagem ISO, tá? Como é que ela funciona? Ela funciona através de blocos sequenciais. Não sei se dá para ver aqui. Então, eu vou ter blocos em cada linha. Esses blocos, cada linha dessa, vão executar uma função diferente. E, vamos dizer assim, as regras de programação, elas seguem basicamente isso que eu estou falando.
Primeiro, eu vou ter uma função preparatória, que vai ser uma função do tipo G. Vocês vão ter que aprender cada uma das funções G, que ela vai executar funções primordiais ali na minha máquina. Eu vou ter as dimensões do trabalho, que vai ser as coordenadas. Então, por exemplo, esse comando G0, você pode já anotar logo aí, é um comando que eu chamo de avanço rápido. Então, a ferramenta, através do comando G0, vai avançar rapidamente nas coordenadas 10 em x e 20 em y. E é assim que eu vou referenciando. Então, nas primeiras linhas, eu boto o avanço de corte, que eu vou utilizar, avanço de corte não, o avanço da ferramenta, a rotação do fuso, que vai ser a rotação da minha máquina, o número da ferramenta que eu estou utilizando, e no final, geralmente no final, isso não é uma regra geral, eu vou botar uma função auxiliar. Vocês podem criar uma linha apenas para denotar a função auxiliar, que são funções da linguagem ISO que vocês vão também aprender comigo. Mas vamos lá, isso é um pouquinho mais à frente. O que eu quero que vocês entendam é como, basicamente, o sistema de coordenadas da minha máquina funciona. Olha lá, as direções da máquina, ela funciona através da regra da mão direita, onde cada um desses meus polegares que eu estou mostrando vai ser um eixo. Então, por exemplo, eu tenho o eixo Z, vai ser correspondido por esse dedo, o eixo Y, esse aqui, e o eixo X, esse, meu polegar. Então, dependendo das dimensões da tua máquina, por exemplo, se eu tenho uma máquina, um torno mecânico, que trabalha apenas duas dimensões, eu vou movimentar, tá bom? Essa é a minha regra da mão direita, de acordo com o que está sendo mostrado. Olha que legal aqui. Ó. Então, isso é algo que eu já tinha discutido com vocês num torno mecânico, por exemplo. Então, reparem que o eixo Z, que é esse eixo aqui, ó, ele vai deslocar. Imagine que você vai estar... Acho que eu vou tirar um print para tentar mostrar para vocês de forma mais clara. Vou pegar aqui. Então, aqui, ó. Então, imaginem, gente, que vocês vão estar... fazer um desenho aqui meio feio, mas que vocês estão aqui, ó. Tá? Estão aqui, esse é o referencial de vocês. Então, vocês estão vendo assim. Se vocês estão vendo assim a máquina, o eixo X, ele corresponde a essa direção aqui, tá? E o eixo Z corresponde a essa direção. Então, as coordenadas num torno mecânico bidimensional, é claro, vai ser X e Z, não X e Y. Desconsidere o eixo cartesiano. Tudo bem? Isso aqui eu acho que já tinham visto comigo. Pois bem, como eu posso referenciar? Então, vou pegar essa foto aqui, vou colar aqui, para falar como é que funciona a referência da máquina. Pois bem, geralmente, a gente vai referenciar a máquina. Olha o que eu vou falar para vocês, o zoom até legal aqui. A referência da máquina, ela pode ser uma referência em R, que vai ser uma referência que você criou, baseado na máquina, é claro. Em M, se for uma referência em M, vai ser o ponto zero da minha máquina, como está aqui, ó, ponto zero da minha máquina. Se for W, ponto zero da peça, olha aqui, ó. E o ponto zero da peça, eu posso colocar ela aqui no início ou aqui no final. Isso aí, você na programação adiciona lá. O que vai impactar os pontos zero da máquina e o ponto zero da peça? Vai impactar justamente de como você vai fazer a programação. Vocês já vão entender isso mais adiante, tá? Muito bem. O sinal positivo e negativo na programação, ela depende basicamente dos quadrantes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter aqui, vamos supor que essa é a minha referência, tá? Então, eu tenho aqui a minha referência da máquina que eu criei, a minha peça está exatamente nessa direção. Se eu deslocar a ferramenta para a direita, o Z vai ter que ser um valor positivo. Ele vai estar aqui, ó, entre os quadrantes primeiro e quarto. Se o deslocamento for no primeiro quadrante, o valor de X é positivo. Se ele for no quarto quadrante, o valor de X é negativo. Mas se eu deslocar isso para a esquerda, o valor de Z já muda. Ele vai ser um valor negativo. Tudo bem? Tudo depende da referência que você vai colocar durante a sua operação de CNC. Alguma dúvida até aí? Não. O senhor pode repetir, por favor, professor, essa parte? Tá. Essa questão aqui dos eixos, vocês entenderam, né?
Sim. Tá, muito bem. Olha lá que eu vou falar. Para eu iniciar meu trabalho de fabricação da peça, eu tenho que definir o ponto de referência. Esse ponto de referência ele pode ser definido na máquina, ou seja, a partir da placa. Tá vendo aqui? Ó, o M vai ser uma referência a partir da placa. Ou eu posso fazer uma referência W a partir da peça. E essa referência pode estar aqui no final ou no início da minha peça. O que isso quer dizer? Que toda a minha programação depende da minha referência. Você já vai entender isso um pouco melhor quando eu falar mais à frente. Então, os sinais positivos e negativos da minha programação, acho que eu vou tirar um print e vou mostrar para vocês aqui de forma mais fácil. Tá, isso aqui vocês entenderam. Vou copiar aqui. Ó. Então, olha lá, eu botei, tá, a minha referência aqui no meio. Então, vamos supor que eu queira deslocar. Olha lá que eu vou falar. Opa. Vamos supor que eu queira deslocar com comandos G0 em X e em Z. Tá? Eu não sei a coordenada. Então, eu vou botar aqui X maiúsculo, Z maiúsculo. Eu tenho que botar a minha coordenada. Como é que vai funcionar isso? Se eu quiser movimentar a ferramenta para o lado direito, eu sei que, obrigatoriamente, o Z tem que ser o quê? Positivo. Então, o Z, ó, se eu quiser, por exemplo, mover 20 milímetros para a direita, eu sei que Z é igual a 20. E se eu quiser ir mais ou menos aqui, ó, vamos supor, no primeiro quadrante com X positivo, eu posso fazer isso aqui, ó. Então, a minha movimentação para ir no primeiro quadrante à direita da referência vai ser G0, X10, Z20, porque ele está indo para cá. Mas se eu quiser ir para o outro lado, para a esquerda, o Z não pode ser mais positivo, tem que ser o quê? Negativo. Então, eu vou botar aqui quanto? Menos 20. Entendeu? A referência, ela nos diz o sinal. Tá bom? Acho que entrou mais gente aqui na reunião. Professor, só Deu uma cortada, você pode repetir? eu só não entendi direitinho o 10. Como é que faz para ele aparecer aí nesse comando do G0? Tá. Vamos lá. Vamos supor, olha lá, que eu quero movimentar a minha peça bem aqui assim. Eu quero chegar aqui, ó. Quero chegar nesse ponto. E eu vou iniciar da onde? Eu vou iniciar da referência. Então, se aqui for 10, olha lá, se aqui for 10 e aqui for 20, para eu fazer esse deslocamento, qual vai ser a coordenada? X igual a 10, que está em X, e Z igual a 20. Deu para entender agora? Entendi, obrigado. Tá? É assim que eu funciono. Tá ok. Então, vocês já vão ver isso melhor através do sistema de coordenadas. Para ver se alguém falou aqui alguma coisa no chat. Não, aparentemente ninguém. Patrick falou entendi. Muito bem. Beleza. Vamos fazer um exercício básico, tá? Para ver se vocês entenderam aqui. Tá? Então, vou usar, acho que sempre vou usar aqui esse meu slide para botar aqui no meu quadro, que eu acho que vai ajudar vocês melhor a estudar. Então, bora ver se vocês entenderam. Eu vou começar com o sistema cartesiano. Não vou utilizar ainda o sistema que a gente utiliza na máquina, tá? Então, olha lá. Então, eu quero fazer essa movimentação. Deixa eu pegar para cá. Olha lá. Eu vou começar aqui, ó. De A para B, quanto é que vale aqui o X? Vale quanto? 3. 3. E o X, o Z, na verdade, vale 3, ó. Z vale 3, o X vale 1. Então, quanto é a coordenada da Z? 3. Coordenada da X? 1. No ponto B, quanto é que vale o Z? 5. E no X continua sendo 1. No ponto C, quanto é que vale Z? 6. E aqui vai valer 3,5. Olha onde está o ponto C. Bem aqui no meio. Tá bom? Vou repetir. No ponto A, quanto é que vale Z? 3. E a coordenada do X, 1. Então, vai ser 3 e 1. No ponto B, quanto é que vale a coordenada? 5. Em X, 1. E aqui no ponto C? Vale 6 em Z e 13,5 em X. Tá? Bora preencher os demais?
Vamos lá, no ponto D. Quanto é que vale Z? 6. Muito bem. Então, no ponto... Vou só botar aqui para a gente não aumentar. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu só ver se eu consigo. Deixa eu botar aqui para trás. Vou botar aqui para eu escrever. Muito bem. Então, aqui vale 6. Agora eu peguei essa figura. Tá. Pronto. Quanto é que vale X? 5, ponto 6. D. Não, vale 5. Ó. No ponto D. Vale 5. Aqui, ó. Ponto E. Quanto é que vale Z? Ponto E vale, bem aqui no meio, 3,5. E aqui em X vale 5. Sim. Já pegaram, então, né? Ponto F continua sendo 3,5, só que aqui em X vale quanto? 7. 7. Muito bem. No ponto G, depois eu ajeito aqui, vale 2,5, né? 2. Não, 2. 2 e 7. E aqui no H, 2 e 3. Muito bem. Esse é o sistema de coordenadas no plano cartesiano. Tá? Ficou um pouco ruimzinho. Deixei aqui, acho que fica melhor. Tá? Então, esse é no plano cartesiano. Tá? Vocês podem estar pegando o slide e resolvendo depois, eu vou botar uma lista para vocês. Então, esse é no plano cartesiano. Só que as máquinas, olha o que eu vou falar agora para vocês, elas não utilizam o sistema de coordenada cartesiano. Olha o que eu vou falar. Primeira coordenada. Quando eu for definir as coordenadas que uma máquina operatriz vai trabalhar, ela vai trabalhar com coordenadas absolutas ou incrementais. As coordenadas absolutas, elas são todas definidas a partir da sua origem. E você não vai mudar a referência de acordo com o ponto de deslocamento da ferramenta. Sempre vai ser a partir do deslocamento em relação à origem. E vocês vão considerar todo o diâmetro da peça no qual a ferramenta irá percorrer. Vou repetir. Coordenada absoluta, os pontos para você referenciar a ferramenta são estabelecidos sempre a partir da origem. E, além disso, ela vai considerar o diâmetro da região no qual aquela ferramenta irá percorrer. Vamos já entender como se funciona. Sei que são conceitos um pouco mais complexos, mas vamos lá. Vamos supor que eu queira referenciar na minha máquina 3 pontos através do sistema de coordenadas absolutas. Então, eu vou ter P1, P2 e P3. Então, o ponto P1, quanto é que vale X aqui no caso? 20 e Y, 35. Bom, o ponto P2 vale quanto? 50 e 60. 50 e 60. E o ponto 3 vale 70 e 20. Tá bom? Isso. Então, sempre em relação à origem. Por isso que a referência ela deve ser crucial quando vocês forem programar. Tranquilo? Vamos supor... Esse ponto de origem, ele é dado também pela peça ou pela placa da máquina? Ou é fixo ou a gente pode determinar também se a gente quer pela peça ou pela placa? Vocês que determinam, tá bom? Vocês que determinam. Pela própria programação, vocês podem determinar se vocês querem pela peça ou pela máquina. Aí vai a critério de vocês. Se for pela máquina, geralmente tu vai considerar o comprimento ali da placa, algumas distâncias totais da máquina e por aí vai. Tá bom? Então tem que só tomar cuidado com isso. Vamos lá. Professor, uma pergunta. Pode perguntar. A gente referenciou aí a partir do ponto, né, de origem que a gente estabeleceu. E onde é que influencia o diâmetro aí? Tá, aí muito bem, muito boa pergunta. Agora vem aqui, ó, uma peça real. Olha lá essa peça. Presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Onde é que está a minha referência? Está bem aqui, ó. Esse tracinho indica que a referência é da peça. Então, não vou considerar as dimensões da máquina, tá? Esse símbolozinho aqui. Olha o que eu vou escrever. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu
vou pegar essa figura. Vou apagar aqui, né? Vou colar aqui. Tá. Muito bem. Lembra que eu falei para vocês, eu estou trabalhando com coordenadas absolutas. Esse é meu sistema de coordenadas. Tá? Coordenadas absolutas. Todo mundo já está com a imagem aí carregada? Sim. Tá, muito bem. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Se eu quiser deslocar, deixa eu botar o sistema de referência aqui para vocês não se perderem. A referência é essa aqui. Ó. Aqui vai ser meu eixo X. Aqui vai ser meu eixo Z. Opa. XZ. Tá? Muito bem. Onde é que está a minha referência? Está nesse ponto. Tá? Deu algum errozinho aí? Travou? Voltou. Pois bem, olha o que eu vou falar para vocês. Eu sempre vou considerar as regiões, tá, que eu estou deslocando a minha ferramenta. Veja bem, essa região aqui, ó, quanto é que vale o diâmetro? Nessa parte aqui, ó. 30. Tá bom? Essa região aqui vale 30. O diâmetro total dessa região é 30. Quanto é o diâmetro total dessa região? Tem que pensar um pouquinho. Se aqui é 30, eu tenho 10 aqui, eu tenho 10 aqui, vai ser 50. Então, essa região aqui é 30, essa região aqui é 50, e essa região aqui é 80. Entenderam? Sim. Tá, muito bem. Pode explicar de novo, professor? Vou explicar de novo. Coordenada absoluta, eu vou considerar a referência para deslocar minha ferramenta e considerar os diâmetros da região que eu vou estar referenciando na minha máquina. Então, vamos lá. Essa região, se eu quiser usinar essa parte daqui, eu sei que o diâmetro total dela é quanto? 30. Tá bom? Essa segunda região, dessa outra parte aqui, eu sei que o meu diâmetro ele vai ser 50. Por que é 50? Porque eu tenho 30 aqui disso, mais 10 dessa parte, mais 10 dessa outra. Então, 30, 40, 50. E essa última eu vou ter 80, que é total. Então, o diâmetro total da minha peça é 80. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos lá. Quanto é que seria o deslocamento? Aqui, ó. Quanto é que sairia o deslocamento aqui, ó? Daqui para cá, ó, começando daqui, esse vai ser meu ponto zero, tá? Esse vai ser meu ponto zero. E daqui para cá, quanto é que vai ser em X? Na verdade, em Z. Quanto é que vai ser em Z? 20 mais 10, 30. Então, o Z vai ser 30. Ok? E o X vai ser 0, porque eu ainda estou na minha referência. Tá? Eu ainda estou na minha referência, eu não mudei ela. Tá? Então, o X vai ser 0. Ok? Não estou indo para o máximo do diâmetro. Tá? Vamos para o segundo passo. Se vocês não entenderam isso que eu vou falar, vocês me interrompem aí. De A para B. Vou botar aqui. A traço B. O X vai ser quanto? Pense um pouquinho. Quanto é que vai ser o X? Eu tenho que considerar todo o diâmetro. Eu tenho que, olha, de A para B. Nesse ponto, qual é o diâmetro total? 30. E o Z? Continua sendo quanto? Olha lá, eu desloquei daqui para cá é quanto? 20, porque eu estou considerando somente a peça. E daqui para cá eu tenho 10, porque essa rampinha aqui vale 10. Então, o Z continua sendo 30. Tá? Não vamos se perder lá. De A para B, X 30, Z 30. De B para C. Quanto é que vai ser o X? Quanto é que vai ser o Z? Nesse ponto aqui, ó, no ponto C, quanto é que vai ser o X? 10. Não, tem que considerar todo o diâmetro.
Quanto é todo o diâmetro aqui no ponto C? 50. 50, muito bem. E quanto é o deslocamento de Z? O ponto 40. C tá... Não, olha lá. O ponto C aqui, ó, em Z. Lembra aqui do eixo, em Z. Olha onde o ponto C está. 20. Então, nesse ponto C, X vale 50, Z vale 20. Ok? No ponto D. Ponto D. X vale quanto? Quanto é que vale o X aqui no ponto D? 80. 80. Muito bem. Professor, Pode falar. eu não entendi no caso de A para B, porque o X é 30. Não seria Tá. 15? Não, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Coordenada absoluta, você vai considerar, no ponto que você quer analisar, até o ponto final, no caso, qual é o diâmetro total que tu tem ali, entendeu? Então, aqui nesse ponto B, ó, de A para B, ó, qual é o diâmetro total que eu tenho aqui? 30. Entendeu? Aqui no ponto C, qual é o diâmetro total que eu tenho aqui nessa região? 50. Aqui no ponto D, qual é o diâmetro total que eu tenho? 80. Por aí vai. Z vale quanto? Z vale 20. E por último, de D para E, vocês já vão ver que no outro sistema de coordenada é isso que você falou. Acho que foi o João que falou, né? Foi o João, não foi? Aí depois tu vai ver que no outro sistema de coordenada é esse teu raciocínio. Então, e no ponto E, que é esse ponto final, X vale 80. E quanto é que vale Z? 0. 0. Muito bem. Essa vai ser a programação de coordenadas que vocês vão ter que utilizar para fazer essa movimentação. É claro que aqui tu vai ter que fazer um chanfro, né? Tudo bem? Essa é a coordenação. Vocês querem copiar ou eu vou seguindo? Peraí. Tem uma copiada aí. Eu acho que no nosso slide está aqui, ó. Olha o nosso slide aqui, ó. Tá? Coordenada absoluta. Vejam aí, por favor. Me avise aqui, só vou pegar meu celular e me avise quando for para passar o slide. Lembrando que esses slides vão estar disponíveis aqui na nossa própria plataforma, tá? Isso eu acho que o senhor pode dar continuidade, já que a gente vai ter acesso ao slide depois. Isso, muito bem. Todo mundo entendeu coordenada absoluta? Só exercitar mais, né? Sim. Olha lá. No caso é o ângulo total, né? A distância total ali do ponto que tu quer, entendeu? Sempre vai ser assim na absoluta. E considerar a referência, tá? Muito bem, essa foi a coordenada absoluta. Já vou adiantando para vocês, para quem estiver copiando. Qual é o comando G, o código G que eu utilizo aqui, ó, para coordenada absoluta? É o G90, tá? Então, toda vez que você for programar e quiser programar com coordenada absoluta, tem que usar G90, tá? Não vou esquecer disso. Pois bem, no G90, eu habilito coordenada absoluta. E a coordenada incremental? Na coordenada incremental, o ponto de referência ele vai sempre mudar. Ou seja, a cada vez que você deslocar a ferramenta na sua peça de trabalho, cada movimento vai se tornar nova referência. Essa é a grande diferença da coordenada incremental para absoluta. Então, vamos ver aqui nesse nosso plano. Então, a gente tem 3 pontos, nos mesmos 3 pontos que eu abordei. O primeiro ponto sempre vai considerar a referência inicial. Então, o ponto P1, o X vai ser 20 e o Y 35. Só que a partir do momento que eu quiser deslocar de P1 para P2, a minha referência já não vai ser mais a inicial, vai ser o ponto P1, ou seja, o ponto anterior. Então,
Se eu estou aqui e quero chegar no P2, eu vou deslocar quanto em X? 30. Deu para entender? E quanto eu vou deslocar em Y? 20. Se eu tivesse no sistema de coordenada absoluto, o que eu teria que colocar não seria 30 aqui em X, seria 50, porque eu sempre tenho que ir para o ponto inicial. Na coordenada incremental, eu sempre vou considerar o ponto anterior. Dessa forma, para ir para P3, quanto eu vou deslocar aqui para P3? Vai ser 20 em X e menos quanto? Menos 35, porque eu estou descendo, indo para baixo. Todo mundo entendeu isso aí? Ok. Professor, só não entendi por que está na coordenada conforme como está o plano cartesiano, não o Z e X. Não, isso é só para vocês terem uma facilidade, entendeu? Na máquina é sempre Z e X, entende? É só isso. Só para vocês terem uma facilidade de entender essa questão da referência anterior. Ok? Então, vamos lá. Pois bem, olha esse exemplo, então, aqui. Olha que legal. Vamos fazer ele. A gente fez ele aqui no quadro, isso para coordenadas absolutas. Vamos fazer o mesmo exemplo, só que aqui agora para coordenadas incrementais. Vou botar aqui, ó. Aqui vai ser pergunta. Pode falar. No caso aí, ele vai mudar o G, então, né? O G vai ser o G91. Então, botar lá aqui, ó. O coordenada absoluta aqui vai ser G90. E se eu quiser trabalhar com com incremental, vai ser o G91. Tá? Só para vocês botarem já vocês viram. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui. Vocês vão ver que vai mudar um pouco a nossa programação. É isso. Tá. Muito bem. Isso aqui tudo vai mudar. Então, deixa eu apagar logo aqui. Eu acho que esse primeiro não muda, né? Porque eu sempre vou começar desse início. Então, o X vai ser 0 e aqui o Z vai ser 30. Né? Eu vou deslocar o Z em 30 e o X fica 0. Então, aqui continua. O que vai mudar é aqui, ó. De A para B. Agora ver se vocês entenderam. Só apagar tudo. Pois bem. No ponto B, nesse ponto aqui, eu quero fazer esse deslocamento daqui para cá. No ponto B, quanto é que vai valer X? Quanto é que vai valer X? 15. 15, muito bem. 15, por que é 15? Se o total é 30 e eu estou deslocando desse ponto como referência, eu vou usar apenas 15, não vou usar todo diante. Tudo bem? Quanto é que vai valer o Z? Eu mudei aqui, ó, Z? Não, então continua 0. Tá? No ponto C, de B para C, ó, no ponto C, o que vai acontecer? Eu vou ainda deslocar, tá, em X, só que em X vai ser quanto aqui, no ponto C? Ser 25? Lembra? Não, vai ser 10. Vai ser 10. Por que vai ser 10? Porque o meu novo ponto de referência está no B e o meu ponto final é o C. Então, vai ser daqui para cá, vai ser quanto? 10. Só que eu estou indo para onde? Para a esquerda. Tá vendo que eu estou indo aqui para a esquerda? Então, o Z vai ser quanto? Menos... Entenderam? Não, eu não entendi esse menos 10. Tá, vamos lá. Primeiro eu vim para cá, todo mundo entendeu, né? Aí eu para cá para o ponto B, o valor de X vai ser 15, vai ser a metade, Z permanece 0 porque eu não mudei em Z. Só que aqui no ponto Z, em X eu vou ainda em 10, só que reparem que eu não vou para a direita mais do quadrante, eu estou indo para a esquerda. Se eu estou indo para a esquerda, do meu ponto de referência, isso aqui vai ser quanto? Menos 10. 10 menos 10. Pergunta. Então, usando a referência aqui, qualquer do plano cartesiano, qualquer lado que eu ande, eu vou ter que, no caso do direito, né, seria positivo, e do esquerdo... E do esquerdo, negativo. Isso mesmo. Se for para cima, é positivo, se for para baixo, é negativo. Negativo. Não, entendi, isso. Beleza. Tá, beleza. Então, aqui, ó, no ponto D, quanto é que eu vou andar? Olha lá, aqui eu sei que é quanto? 15.
Então, x vai ser quanto? X vai ser 15, que eu estou indo daqui para cima, ó. Daqui para cá é 15. E quanto é que vai valer o z? Permanece sendo 0, porque eu não mudei, tá? 0. E, por último, quanto é que vai ser no ponto E? De D para E, x vai ser 0, porque eu não desloquei aqui em x, tá? Olha aqui o eixo. E o Z vai valer quanto? Bora ver se vocês entenderam. Menos 20. É isso aí, tá? Então, olha lá. Eu descrevi, já vou atender pergunta. Eu descrevi 2 mecanismos de programação, só que a programação ela fica diferente. Por quê? Porque um é o Z absoluta, que considera sempre o ponto inicial e o diâmetro total, e a outra é o Z coordenada incremental, que considera sempre os pontos anteriores. Ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher qual vocês melhor desenvolvem, entende? Então, ó, se eu aprendi melhor absoluta, eu vou só programar em absoluta. Se eu achei incremental mais fácil, eu vou só programar em incremental. E assim por diante. Pergunta. Professor, no caso, essa incremental é como se fosse um espelhamento? Espelhamento? Não espelhamento. Seria... Não, assim, deu 15, aí logo ele vai jogar mais 15 para o outro lado? Ah, sim. Esse é um ponto interessante. Lembra que isso aqui está fazendo o quê? Ele está girando, né? Então, tudo que acontece aqui nessa parte de cima, ela acontece aqui na parte de baixo. Então, por esse lado, seria um espelho dessa região para essa. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Professor, uma pergunta. Pode falar primeiro, Anderson. Existe uma tendência de programação nas máquinas atuais? Existe. Pois é, aí a segunda pergunta após essa. As máquinas atuais, a tendência de coordenada é mais absoluta ou mais incremental? Muito bem. Toda máquina que vocês forem comprar, que vocês forem trabalhar, e que no comando, logo no início da máquina, não tiver definido se é G90 ou G91, ela sempre vai considerar que é absoluta, independente do que você trabalha, entende? Sempre vai ser absoluta. Só que, qual é a tendência? A tendência ela depende de programador para programador, de engenheiro para engenheiro. Tem engenheiro que prefere incremental e só programa incremental. Mas tem engenheiro que já utiliza absoluto porque não tem que ficar colocando mais linha de código, entende? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas as máquinas já sempre começam com absoluto. Ok, obrigado. Quem seria a outra pergunta aí? Era mais ou menos esse tipo de pergunta, professor, que eu ia fazer em relação ao tipo de máquina, né, que você usa, qual é o mais usual. Mas é basicamente isso que eu falei. Eu passei um tempo, quando eu usinava nas máquinas da Home, eu utilizava incremental, entendeu? Só que aí, como depois de um tempo eu parei de usar, eu usei mais software de simulação, eu já comecei a usar absoluta, porque eu não queria mais ter que ficar definindo quando era G90 quando era G91. Aí eu já usava absoluta. Atualmente estou usando mais absoluta, mas vai de cada um. Bom? Vamos lá. Vamos ver se tem alguém perguntando no chat. Não, o pessoal está só... Professor, uma curiosidade. Pode perguntar. Eu ouço muito pelo rádio da Coca, o pessoal, quando precisa intervir em alguma máquina, geralmente na enchedora lá, que tem esse tipo de programação, eles falando algo sobre o HM ou IHM. IHM. Pois é, o que significa isso? Então, IHM é o que eu chamo de interface homem-máquina. O que acontece? As máquinas, elas podem apresentar... Tá aqui, ó. Seria essa telinha, acho que dá para ver aí. O que acontece? Está vendo essa telinha aqui? Essa telinha é a minha IHM. Algumas máquinas, ela apresenta o estado de operação, por exemplo, se ela começa a apresentar algum defeito, uma temperatura de funcionamento maior do que deveria, ela apresenta as informações na IHM. Então, às vezes, você tem que consultar para ver se ela está operando corretamente nessa IHM aqui. Existem máquinas que a IHM, para programação e para operação, é separada. Então, eu vou ter, por exemplo, uma IHM somente para diagnóstico da máquina, onde você sabe se a máquina está funcionando bem, se a lubrificação da máquina está de acordo, se a temperatura de trabalho também está de acordo, por aí vai.
Então, eu acho que o que tu deve escutar é exatamente isso. Ah, tá dando problema, vê na IHM o que é, entende? Eu acho que talvez seja isso que tu tá falando aí. Isso, exatamente. A gente tem essa interface lá, né, do máquina, quem manipula ela é o operador de processo, que na verdade ele é um técnico em mecânica também, entendeu? Sim, pois é. Então, isso. A máquina toda através disso daí também. Quando apresenta alguma falha, ele faz a leitura, vai mais a fundo no diagnóstico, aí solicita ou a intervenção mecânica ou elétrica para retirar a falha. Isso mesmo, é exatamente isso. Olha, o Ronaldo perguntou se implica alguma coisa na prática G90 ou G91. Ronaldo, não implica. Isso, na verdade, vai de cada operador, de cada engenheiro, de cada técnico, tá bom? Isso vai da pessoa. Mais alguma dúvida? Professor, mais uma dúvida. Na hora que a gente está programando, a gente precisa colocar em todas as linhas G91 ou só na primeira? Não, só na primeira. Então, na primeira linha, tu já define logo qual é o sistema de coordenada. Se a tua peça que tu vai fabricar, ela tiver uma linha de extensão muito grande, que a gente vai usar, por exemplo, subrotinas, que é o que eu vou mostrar para vocês, às vezes é necessário, tu pode, na verdade, definir depois um outro sistema de coordenada, mas geralmente na primeira. Ok. Pois bem, o que eu vou querer que vocês façam? Como a gente trabalha com sempre a apresentação do conteúdo de vocês exercitarem, eu vou querer que vocês façam um exercício agora dessa programação aqui. Ó. Então, eu quero que vocês façam a programação desse sistema de coordenadas, tá bom? E me apresentem aí o que vocês fizeram. Então, vocês podem estar tirando foto do que vocês programaram, do caderno, da própria folha, tá? E postando aqui no nosso material. Vou passar uma lista de exercícios também, tá? Para vocês terem essa consciência, ok? Vou só parar a gravação. Pode falar. Professor, essa aula, eu já ia te perguntar se essa aula está sendo gravada. Está sendo gravada a aula, tá? Então, vocês podem pegar a gravação depois pelo e-mail do Gmail, que é o e-mail que eu tenho no Drive, tá, ok? Aí vocês me fornecem, eu discuto isso para vocês. Essas aulas... A aula está acabando por aqui agora? O conteúdo a gente vai terminar aqui, eu vou passar exercício agora, a reunião vai continuar, tá bom? Só vou parar a gravação da aula, tá? Então, obrigado aí a todos, vamos parar a gravação.